Plugin City é uma das muitas criações vastas e visionárias produzidas na década de 1960 pelo grupo Archigran, formado por 6 arquitetos e designers, que tem como membro fundador Peter Cook. Uma mega estrutura que incorpora residências, vias de acessos e serviços essenciais para os habitantes. O Plugin City foi projetado para incentivar a mudança através da obsolência. Cada afloramento de construção é removível e uma via permanente facilita a reconstrução contínua. O projeto nunca foi construído, mas seus conceitos e ideais provocaram e ainda provocam intensos debates que mesclavam arquitetura, tecnologia e sociedade. Quando a Plugin City foi proposta em 1964, o projeto oferecia um enfoque novo e fascinante ao urbanismo, invertendo a percepção tradicional do papel da infraestrutura na cidade. Este projeto provocador sugere uma cidade fantástica, cujas unidades residenciais modulares se conectam a uma máquina central que proveria toda a infraestrutura necessária. A cidade do plugin é criada pela aplicação de uma estrutura de rede em grande escala, contendo formas e acessos e serviços essenciais em qualquer terreno. Nesta rede são colocadas unidades que atendem a todas as necessidades. Essas unidades estão planejadas para obsolência. As unidades são servidas e manobradas por meio de um guindaste, operando a partir de uma ferrovia no ápice da estrutura. Consiste numa cidade tentacular, construída a partir de uma mega estrutura em forma de rede e erguida com produtos pré-fabricados. O espaço urbano se configura como um grande edifício, constituído por elementos arquitetônicos, móveis e intercambiáveis, que se conectavam em elementos estruturais fixos. As múltiplas partes dessa megaestrutura se comunicavam entre si através de um sistema de tubulações metálicas, que serpenteavam como passarelas por todos os setores. Criada como suporte de todo um sistema sofisticado de serviços, além de residências básicas, em alguns nós dessa cidade-rede eram posicionadas unidades arquitetônicas inteligentes, voltadas para todo tipo de serviço, com o objetivo de suprir todas as necessidades dos moradores. Nela podia-se encontrar hotéis, restaurantes, supermercados, farmácia e etc. No interior desses espaços encontrava-se todo tipo de instalações, equipadas com aparelhos eletrônicos de última geração, que tinham a função de apoiar operações domésticas e corriqueiras com um simples apertar de botão. A arquitetura conexionista do Archigran remete à organização de uma máquina ou de um computador. Segundo Dominic Hillard, o grupo substitui a arcaica distinção entre structure e replay stage pela oposição hardware e software, traduzindo para arquitetura a incipiente linguagem da informática. No processo computacional, o que é chamado de hardware é a máquina, um instrumento sólido e rígido. O que é chamado de software são os instrumentos leves, móveis e intercambiáveis, ou seja, os múltiplos programas que se possibilitam desenvolver e criar inúmeros trabalhos dos mais variados setores. Na Plugin City, o que são chamados de softwares são as unidades arquitetônicas, que no caso são móveis e intercambiáveis. O que é chamado de hardware é a estrutura fixa da cidade, o suporte de apoio onde são conectadas as unidades arquitetônicas. As formas propostas do Archigran se assemelham ao mundo de ficção científica, como no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. Em ambos aparecem megaestruturas similares, esqueletos estruturais de alta tecnologia, baseados nas conexões que potencializavam os fluxos e as quais se articulavam as habitações individuais, autônomas e intercambiáveis, as cápsulas de morar. Os edifícios residenciais da Plugin City eram torres constituídas não pelos tradicionais apartamentos modernos feitos de concreto armado, mas por cápsulas unitárias conectáveis e construídas com materiais pré-fabricados de extrema leveza, como o plástico reforçado e a lâmina de aço. A moradia ou o espaço de morar eram vistos como um dispositivo para ser levado pelo seu proprietário para onde quer que ele fosse, e as cidades eram vistas como maquinarias onde o viajante poderia plugar ou inserir a sua unidade habitacional. Por serem de fácil conexão e desconexão, as cápsulas poderiam ser substituídas por novas versões melhoradas e mais eficientes à medida que fossem sendo criadas, num processo contínuo de desenvolvimento tecnológico a serviço do bem-estar do homem. Falando um pouco da contextualização histórica, o Archigran foi formado em 1960, na Associação de Arquitetos de Londres, por 6 arquitetos e designers. Em 1961, Archigran
Uma publicação de nome que deriva da combinação das palavras arquitetura e telegrama nasceu como uma revista cheia de poemas e desenhos. Como David Green escreveu no primeiro número, a revista constitui uma plataforma para as vozes de uma geração jovem de arquitetos e artistas. Entre 1960 e 1974, Archigram publicou 9 edições provocativas de sua revista e criou mais de 900 desenhos exuberantes, ilustrando projetos arquitetônicos imaginários que vão desde a evolução tecnológica até a contracultura, da viagem espacial à ficção científica. As visões do Archigram conseguiram efetivamente inspirar uma nova geração de arquitetos e de arquitetura. O mais evidente é a sua sugestão radical de revelar elementos de infraestrutura e inverter a hierarquia tradicional da construção. Gestos que inspiraram o famoso Centro Pompidou, de Richard Rogers e Renzo Piano. Além disso, seus projetos e visões continuam sendo invocados no pensamento urbano na atualidade. Para entendermos a importância das ideias e dos projetos do grupo Archigram, é necessário fazermos uma viagem no tempo até o início dos anos 60 do século XX. Havia passado o traumatismo da Segunda Guerra Mundial e muitos países do primeiro mundo entravam em um período de grande expansão econômica e tecnológica, impulsionando o desenvolvimento de revolucionários meios de transporte e de comunicação. As políticas de conquista espacial, o crescimento das redes de telecomunicações via satélite, o surgimento da robótica, dos computadores e a proliferação de todo tipo de eletrodomésticos, principalmente a televisão, indicavam um novo panorama de desenvolvimento e de bem-estar. Em consequência dessa revolução tecnológica, eclodiu nas sociedades avançadas uma nova cultura de massas, uma cultura mediática fundamentada nas relações com os novos sistemas comunicacionais e informacionais e com as novas tecnologias eletrônicas. Com tudo isso, concluímos que quem não gostaria de imaginar uma cidade que se atualize e se reformule visivelmente? Mas as cidades já estão em constante evolução, não apenas na velocidade revolucionária que o Archigram teria preferido em 1964. Isso não significa que os desenhos e as ideias que os informaram são menos fantásticas. A ideia de erguer a rede de uma cidade fora do terreno e moldar essa infraestrutura em uma mega matriz complexa e ramificada é emocionante. Não sei por que muitas visões futuristas nos levam a viver longe do chão. As alturas são divertidas, mas o solo é onde cultivamos alimentos e onde encontramos os recursos que alimentam as cidades. Longe dessas restrições está a cidade plugin.